A gente sabe que tem alguns aí que estão precisando dessa devocional aqui, que é o Cantinho do Pensamento, né? Bom, quando é que o Cantinho do Pensamento chega para a gente? Quando a gente precisa pensar em alguma coisa que de errado talvez tenhamos feito, não é isso? Então vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 até o 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, porque por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram em se tratar de um fantasma e gritaram, fantasma! Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão acompanhando aí essa devocional, eu quero perguntar para você, o que é que Deus fez ontem para você? Quais foram os livramentos que você poderia aí citar que Deus fez? Os milagres que Ele operou em seu favor ontem. Não lembra? Não conhece? Não consegue listar? Veja bem, aqui eles haviam acabado no dia anterior de ver ali uma multiplicação dos pães, aquela condição de um milagre dessa forma sendo operado a partir da mão deles, e os discípulos, eles não tinham compreendido aquele milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, eles precisavam de ter o coração quebrantado, porque em todo o tempo eles poderiam ter sido lá atrás, no episódio dos pães e dos peixes, o empecilho para o milagre. Eles mandaram o povo embora, falou, mestre, despede as multidões, mestre, nós não temos com o que alimentar, olha, para ir para um lugar longe, tem tanta gente, tem até criança. Sabe como? A gente tenta, às vezes, tampar aquilo que Deus faz. A gente recusa em não ver, em não perceber aquilo que Deus faz. Mas Deus aqui, aí em Jesus Cristo, colocou ali esses caras aqui, esses discípulos, em um banquinho de pensamento, ou diria, pois, talvez um barquinho do pensamento. Por quê? Eles estavam com o coração endurecido. Então, Jesus os colocou à prova e ensinou alguns princípios para ele. Por quê? O primeiro deles é esse. Quando nós não entendemos bem o agir de Deus na nossa vida, nós sofremos dobrado. Exatamente. Eles estavam passando fome ali, tiveram fome no dia anterior, Jesus operou o milagre e agora eles estavam passando um aperto ali durante a madrugada no mar ali. Ou seja, Jesus, mesmo que de longe, lembre-se sempre disso, ele estava observando ali os discípulos. Ou seja, a primeira estratégia que Jesus então ensina para todos nós, esse banquinho do pensamento que a gente pode colocar aí espiritualmente falando, é que Jesus nos tira do meio da multidão. Jesus sempre vai nos mostrar, vai se revelar a nós de uma forma secreta. Ele nunca vai nos abandonar, porque Ele sempre vai estar nos observando como aqui aconteceu. Mas Ele vai nos fazer pensar. E por isso que é importante, tão importante, essa vida devocional. É você parar, você sozinho, ali gastar esse tempo para você pensar em tudo o que aconteceu. Qual seria o sofrimento ali? Eram pescadores aqui, a maioria deles. Ou seja, eles sabiam lidar ali com essas revoltas do mar, eles sabiam lidar ali com as questões difíceis. Ou seja, eles tinham que pensar na dependência de Deus, o que eles receberiam de Deus. A segunda estratégia que Jesus usou aqui com eles foi deixá-los sozinhos no meio do mar revolto, no meio da provação. Exatamente. Você já ouviu aquela frase de internet, durante a prova o professor permanece em silêncio?
mas o professor está lá. O professor está observando, Jesus estava observando a forma com que eles lidavam com esse mar revolto. Jesus sempre vai nos observar quando nós estamos no meio das dificuldades, no meio das tribulações, é a forma como nós reagimos. Veja bem, esses dias conversando com uma jovem da igreja, ela estava falando exatamente isso, sobre um dia que foi o dia mau dela. E ela estava pensando que, sobre uma palavra que ela havia recebido, ela estava se sentindo culpada, condenada, porque as coisas estavam dando errado. Mas eu perguntei para ela, naquela hora que o seu computador estava acendendo e apagando, do nada, inexplicavelmente, você orou? Ela, não. Naquela hora que todo mundo estava te cobrando uma condição que todos era de comum aceite, que não era sua responsabilidade, você parou para orar um pouquinho? Ela, não. Então, vejam bem, no meio da tribulação, é essa forma como nós reagimos ao problema, às adversidades, aos obstáculos, é que vão dizer a respeito daquilo que o nosso coração está inclinado, se é para a palavra, se é para a nossa vaidade ou se é para as circunstâncias. E aqui eu concluo dizendo que Jesus usou da seguinte estratégia, ele deixou esses caras aqui lutarem contra a maré até as suas forças acabarem. Que interessante isso, né? Ou seja, é quando eles ali poderiam pensar assim, olha, temos que nos entregar, agora acabou. É aquela condição, talvez, dos guarda-vidas. O guarda-vidas, ao observar alguém ali se afogando, ele não vai de imediato, ele observa. E aí, quando aquele ali está se debatendo, batendo de um lado para o outro, porque está buscando uma tábua de salvação, na hora que ele perde a consciência, é que o guarda-vidas vai tirá-lo. Por quê? Porque se ele vai, na hora que está se debatendo, ele vai entender que o guarda-vidas é a tábua de salvação e pronto, os dois morrem. Porque ele vai empregar uma força desproporcional e ali os dois vão morrer. Entende como? Ou seja, tem hora que nós precisamos cessar, nós não precisamos gastar energia, às vezes, em coisas que não vão nos produzir. É confiar que Deus, ali ele vai agir. Porque Jesus, quando veio ao encontro dos discípulos, não é? Porque ele estava vendo em todo o tempo que ele estava passando por dificuldades, Jesus, ele veio e cessou os ventos. Ou seja, os seus ventos, aquilo que sopra aí na sua vida, aquilo que pode estar te desanimando, é aquilo que talvez é o milagre, é ali que vai ser o ponto de milagre. Sabe quando a medicina diz para alguém e fala assim, olha, a medicina já não pode fazer mais nada. Talvez até ali a força do homem estava sendo empregada. Mas é nesta hora que, infelizmente, né, talvez já aos 45 do segundo tempo, é que se monta esse cenário para o milagre de Deus. Então eu pergunto para você, você tem pensado em todos os favores que Deus te dá? Porque senão, quem não aprende ali na primeira vai sofrer dobrado. Já tem uma frase que mais ou menos diz isso, não é verdade? Deus sempre vai querer quebrantar o nosso coração. Às vezes pelas maravilhas, outras vezes pelo banquinho ou barquinho de pensamento. Então, hoje, aproveite esse tempo, pense em todo o favor de Deus na sua vida e através da sua vida também. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.